Vamos nos pôr em pé, irmãos. Êxodo, capítulo 14, nós iremos continuar na mensagem, por que clamas? Fala. Verso 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá? Para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto? Que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém. Não mexe nada. Muito bem. Eles fizeram tanta pergunta, né? Se a gente for olhar, é tanta pergunta, é tanta interrogação que eles fizeram a Moisés, interrogação de murmuração. Essas interrogações aqui eram murmurando. Eles perguntaram a Moisés se não havia sepulcros no Egito. Meu Deus! E eles perguntaram: por que nos fizeste isto, que nos tiraste do Egito? E continuaram fazendo perguntas de murmuração. Não é esta a palavra que temos falado no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? E assim eles foram. E Deus só ouvindo aquilo. Então, vamos falar aqui nessa mensagem, por que clamas? Fala. O profeta, ainda no começo dessa mensagem, ele está falando sobre o ministério de Moisés. Amém. E ele diz assim, e aqui Moisés, baseando sua grande chamada na palavra, e foi grande, a chamada de Moisés foi grande, até que um dia encontrou a luz e a mesmíssima palavra lhe falou. A própria palavra lhe falou. Então tomou sua unção. Essa unção que ele tinha em seu interior, veja, todo eleito, todos aqueles que são eleitos desde antes da fundação do mundo, que são chamados por Deus, está no seu interior, irmão. Não é somente aqueles que têm um ministério, vamos falar assim, todos que têm uma chamada de Deus, uma chamada para salvação, para algum outro serviço, está dentro, está lá no interior. Chega uma hora que nós se deparamos diante da própria palavra de Deus, e quando nós nos deparamos diante da própria palavra de Deus, aquela palavra nos chama, ela mesmo fala conosco. Amém. E o que é que acontece? Aquela unção ou aquela chamada
ela passa a tomar posição. É assim fomos nós. Se hoje nós estamos aqui, é porque chegou um tempo que nós fomos atingidos. Aí cai. Eu já coloquei aí, cai. Bota no computador. Fomos atingidos pela própria luz da palavra, e aquilo moveu-se dentro de nós, e aquilo nos ungiu. Amém. Por isso que estamos aqui. Amém? Ou uma pessoa que tem um dom, que tem um ministério, aquilo tem uns tempos. Aquilo tem um tempo. Amém? Tem um tempo. Moisés até tentou fabricar o seu. Por quê? Porque ele sentia dentro dele que ele tinha algo diferente. Quem tem dom, quem tem ministério no interior, sempre sente que tem algo, mas se não for a chamada de Deus na hora, do tempo certo, que aquela palavra, aquela luz atinge lá dentro, aquilo nunca dará certo. Nunca dará certo. Então, aqui o profeta está dizendo, então essa unção que ele tinha em seu interior, o intelecto que cria, a fé que estava baseada em sua crença em Deus, que o separou de sua mãe. Agora, quando ele chocou com a presença dessa luz, ele foi ungido. Aleluia! Que unção! Ele foi comissionado, ele recebeu uma comissão. Agora, sabemos que intelectualmente ele havia ouvido a sua mãe, ele sabia o que ia suceder e sabia que ele estava vivendo nesse dia. Porém, aqui ele se deu conta de que era um fracasso. Que coisa, irmão! Sabe, quando a gente tenta fazer uma obra para Deus fora da vontade dele, a gente faz coisas que não devia e a gente se vê que aquilo é um fracasso. Aquilo é um fracasso. Então, veja, Pedro sempre estava tentando fazer uma obra para Deus, mas aquilo sempre terminava em um fracasso, até chegar uma hora que ele foi atingido pela luz, pela própria palavra, e aquilo que estava no interior dele foi vivificado por Deus agora. Então agora aquele homem, ele não fracassava mais no seu ministério, ele era uma testemunha do Senhor Jesus. Aleluia! Ele diz, porém aqui ele deu conta de que era um fracasso, Moisés, quando ele tentou fazer do seu modo, de seu lado intelectual. Portanto, pode que sua fé houvesse caído um pouco, porém logo quando veio a sarça, Deus disse, eu tenho ouvido o clamor de meu povo e recordo de minha promessa a seus pais. Aleluia, irmão. Amém? Então chega uma hora que Deus recorda das promessas dele. Daquilo que ele tem prometido, chega uma hora que ele recorda daquilo. E é quando Deus começa a agir. Até eu me assustei. Vocês têm que apertar esse negócio bem. Apertar esse negócio bem aí, que vai me assustar. O negócio agora ficou registrado. Não pode nem tirar. É que pode, né? Meu Deus, que coisa. Mas isso aí foi um negócio aqui. Aperta bem, tu tem que abrir. Tem que abrir e apertar. Quando apertar, isso aí. Veja, então Deus, a gente às vezes pensamos que Deus tem se esquecido de suas promessas, mas Ele não se esquece, irmão. Amém? Chega o tempo certo, chega a hora certa, e Ele diz para nós, eu recordo do que eu falei. Ele está dizendo, eu recordo do que eu falei. Amém? Então ali Ele vem para agir. Chegará uma hora que aquilo que Deus falou, a promessa de arrebatamento, aleluia, vai acontecer. Irmão, nós só temos que estar pronto. Amém. Nós só temos que estar preparado.
não vacilem em achar que está demorando, que não vai acontecer. Não vacilem, porque quando acontecer, Deus não vai esperar por ninguém. Glória a Deus. Aleluia. Ele disse eu, pronome pessoal. Recordo, eu tenho vindo para libertá-los. Agora, e eu apenas acrescento, Deus me perdoe se isso não soa como sacrilégio. O profeta está falando, eu vou acrescentar, eu não posso trabalhar na terra senão através do homem. O irmão Breno acrescentou isso aí. Veja que Deus chamou um homem, irmão, se apresentou a um homem e disse: olha, eu tenho recordado da minha promessa e eu te envio, mostrando que Deus tem um agente aqui para pregar as boas novas. Como os pregadores deveriam se sentir privilegiado, honrado, em saber que Deus escolhe homens para que Ele possa trazer as boas novas de salvação para a humanidade. Porque isso não ficou para os anjos são enviados com uma mensagem específica para alguém, ou para o ministério de alguém, mas a palavra de Deus, o Evangelho, ela é dada a homens levar. Aleluia, irmão. Então veja, é como se Deus tivesse dito, eu não posso trabalhar na terra senão através do homem. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e eu só me declaro quando encontro um homem e tenho te escolhido, e estou te enviando para que desças e os tire dali. Vem? Notem, eu estarei com a tua boca. Toma esta vara, porque eu estarei com a tua boca. E Moisés disse: posso ver a evidência de que tu me tens mandado e me tens ungido, e vais fazer estas coisas? Ora, Moisés teve a evidência de que Deus iria estar com ele. Quais foram estas evidências? Foi quando Deus disse: pega essa vara que tu tens aí, apanha ela, joga no chão, ela vai se transformar em serpente. Ela transformou, pega de volta, ela transformou novamente na vara. Aquilo era uma evidência do poder de Deus. Mete a tua mão no teu seio. Lepra. O que é lepra? Doença, mostrando que Deus é curador. Deus cura. Coloca a tua mão de volta. Sarada, mostrando que o Senhor é o que sara todas as nossas enfermidades. Creia nisso, igreja, que Deus não enviou uma mensagem somente em palavras, mas com evidências de poder, evidências de que Ele curou através daquele mensageiro, o profeta de Deus desta era, e que isto continua. Amém? Evidência da graça de Deus, evidência das bênçãos, dos benefícios de Deus. Creia nisto de todo o seu coração, confie nisto. Então Moisés, quando Moisés, no começo, Senhor, eles nem vão me ouvir, eu sou isso, eu sou aquilo, Senhor, e ele dificultando a coisa, mas o Senhor começou a mostrar evidências de que o Senhor estaria com ele naquele negócio. Amém? Para o quê? Para o povo saber que Deus estaria operando. Então nós temos sabido que Deus tem dado a nós muitas bênçãos. Aleluia. E isto é um sinal de que não podemos estar murmurando pelo meio do caminho. Nós temos que estar andando de fé em fé. Amém.
de glória em glória, até a última fé de arrebatamento, até a última glória de arrebatamento. Devemos andar desta forma, confiantes no Senhor, confiantes na presença do Senhor. Aleluia, amém? Creia desta forma. O diabo quer tirar isto de nós, mas creia desta forma. Não interessa o quanto tenhamos dificuldade, ou o quanto a calamidade nos atinja, mas vamos confiar que o Senhor é o que pode nos ajudar. É o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E era o que o Senhor mandava o pregador falar para o povo: diga ao povo que marche. Amém? Moisés, Deus disse: diga ao povo que marche. Amém. Porque eu vou livrar, eu vou ajudar. Pega a tua vara, faz isto. Então Moisés sabia que Deus tinha mostrado para eles a evidência, por isso que ele foi para o Egito confiante naquela unção, porque, irmão, Moisés foi atingido naquele momento em que ele foi levado àquela sarça que não se queimava, o fogo não consumia, e Deus falou com ele, e ali ele saiu dali ungido. Glória. Aleluia. Amém. Ungido. Amém, glória a Deus. Amém. Você tem que saber disto. Você tem que sentir a hora em que você sente que Deus te unge para uma determinada coisa, e você vê que a coisa acontece. Você vê que a coisa acontece, porque ali é Deus confirmando a palavra dele na sua vida. Amém, glória a Deus. E Moisés disse: posso ver a evidência de que tu tens mandado, que tu tens me mandado e me tens ungido, e vais fazer estas coisas? Disse: que tens na tua mão? Ele disse: uma vara. O que é que tu tens, irmã, na tua mão? O que é que nós temos, igreja, na nossa mão? Ou a minha fé é tão pequena. Mas você tem fé, não tem? É disso daí que Deus faz coisas grandes. É destas confiança que você confia nele, que ele pode fazer coisas grandes na nossa vida. Amém? É com coisa, uma vara. Irmão, o que é uma vara, irmão? O que é uma vara? E o pior, era uma vara morta, seca, cortada de um galho seco. E Deus fez grandes coisas com aquela coisa seca. Amém? Por quê? Porque a palavra dele estava ali. Deus disse a Moisés: com essa vara tu farás os meus sinais. Então é com esta fé, do tamanho de um grão de uma mostarda, que pedireis tudo o que quiseres, que eu faço. Aleluia, aleluia, irmão. Glória. É com esta fé, que parece não é nada, que tu vais falar. Deus diz: tu vais falar, pedir, vai ser feito. Amém. Aleluia. Oh, que maravilha. Glória. Então ele disse: lança no solo. Se tornou numa serpente. Ele fugiu. Ele disse: tome-a. Se converteu em uma vara outra vez. E disse: põe a mão em teu seio. Tire, tem lepra. Põe no seu seio outra vez. Estava sã. Disse que viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. Aleluia, irmão. Ali era Deus falando e acontecendo. Veja o que é que Jesus tem falado conosco, para nós nesta era, ou no Evangelho das Boas Novas. Veja o que Jesus tem falado conosco. Aleluia. Não houve mais perguntas para Moisés. Quando Moisés viu aquilo acontecendo, ali era uma evidência. Ele não fez mais perguntas. Assim eu te digo, quando você tiver a prova de uma evidência de que Deus já te ouviu pelo menos uma vez, ali é para encerrar o assunto. Ali é para o assunto estar encerrado.
e simplesmente está posicionado com Deus, porque Deus pode fazer isso outras vezes se você necessitar. Amém? Não é, porque Senhor, tu não me ouve. Senhor, não faça isso. Se você já teve a evidência de que Deus te ouviu, Deus te concedeu, Deus te atendeu, pronto, encerrou o assunto. Ali é assunto encerrado. É somente nós andarmos em sua presença, e quando for necessário nós precisar e clamar, Ele atende. Ele atende. Glória a Deus. Eu creio nisto, e você? Amém. Eu creio. Você vê aquela mulher no programa de rádio? Veja, o pregador é um homem que anima. Ele pode estar comido de bicho, mas ele anima que Jesus sara, liberta, cura, salva. Amém? Vê que aquela mãe, o filho foi para o seminário estudar Deus, já pensou? E ela adoeceu, e o pregador lá, alguém disse: olha, o nosso pastor, ele crê que Jesus pode operar milagres. Jesus faz, não é o nosso pastor não, é Jesus. Você não quer uma oração? A igreja vem aqui e ora por você, e Jesus vai atender. Você crê nisso? Creio, chame. Irmão, e a igreja foi lá com o pastor, e eles oraram, e a mulher foi sarada. Cumprindo o quê? Cumprindo o quê? Marcos 16, aquilo que Jesus disse. Se Jesus falou, irmão, é somente crer, é somente se posicionar, que acontece. Amém? Acontece. E a mulher foi sarada. E quando o filho voltou, todo cheio de diploma, de que estudou Deus: meu filho, você me encontrou viva, porque uns irmãos ali de baixo vieram, oraram, apresentaram uma escritura para mim, Marcos 16, que Jesus disse, e eu estou aqui viva, você me encontrou porque eu criei, e Jesus atendeu. Ah, mãe, aquilo não é inspirado. Incrédulo, né? Vendo a evidência. Veja o que é incredulidade. Vendo a evidência. Irmão, a incredulidade é isto: mesmo você tendo evidências na sua vida, ela te leva para baixo. Ela quer te levar para você não crer mais. E disse: meu filho, já pensou, meu filho, se essa escritura não é inspirada, e veja o que fez na minha vida, imagine se fosse. Aleluia, irmão. Além, a palavra de Deus é inspirada, porque foi Jesus que falou. Nós somente temos que estar posicionado para ela tomar posição, para ela atingir quando deve ser atingida alguém, a nossa vida, e quando Deus atinge, acontece. Aleluia, temos que confiar nisto, temos que crer nessas coisas. Ali não houve mais perguntas. Moisés, irmão, quando chegou lá, saiu o homem com a vara. Uma vara, meu filho, você vai com essa vara para o Egito e está dizendo que vai libertar o teu povo? Deus disse. Eu vi coisa ele fazer. Eu vi. É a mesma coisa que Davi. Davi não chegou lá diante do Golias sem a evidência de Deus, não. Não é verdade, não? Ele chegou lá quando saiu: meu rapazinho, você... Não, pera ainda, eu tenho aqui uns testemunhos. Amém? Eu tenho aqui uns testemunhos de Deus, eu tenho aqui umas evidências do poder de Deus. Eu tenho. Qual, meu filho? Olha, um leão atacou lá as ovelhas do meu pai, eu fui lá e tomei da boca dele. Bom, um leão foi. E depois foi um urso. Ele foi lá, pegou outra, eu corri atrás dele. Tudo no nome do Senhor, né? Não eu não, porque senão ele tinha me comido. Eu tinha sido comido pelo primeiro. Entendeu? Mas tudo no nome do Senhor. Ele disse: olha, ó rei, assim como o Senhor me deu na minha mão o leão e o urso, esse camaradinho também é fichinha. No nome do Senhor dos exércitos, Deus me entregará na minha mão também. Isto é evidência. Isto é confiança, irmão. Confiança em Deus. E Deus tem nos dado a evidência de sua presença.
Amém? Deus tem nos dado a evidência. Então ande sempre na fé, na glória, de fé em fé. Você conseguiu uma vitória de fé, pode prosseguir para a próxima. Porque a única forma de nós agradarmos a Deus é fé. Porque fé é confiança. Na hora que eu não confio mais em Deus, irmão, acabou. Na hora que eu não tenho confiança mais no irmão Reginaldo, eu não tenho confiança mais no meu filho Vladimir, não tenho confiança. Não, isso é triste. É uma calamidade. Por isso que Deus não aceita isto. Porque Ele é o Criador. Ele é a verdade. Ele é o poder. Então não pode se perder a confiança nele. Por isso que a única forma de agradá-lo é tendo confiança nele. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A irmã Missilane deseja dar um pequeno testemunho. Daqui a pouco eu chamo. Daqui a pouco. Glória a Deus. Então temos que ter a evidência. O irmão Brana, quando ele saiu, ele teve a evidência. O anjo apareceu a ele e disse: olha, assim, 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 assim. Mas eu não sei, assim, assim, assim. Então ele saiu com a evidência da palavra de Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Veja, não houve mais perguntas para Moisés. Tem notado você que ele saiu montadinho naquele jumento, com aquela vara, e quando ele chegou lá no Egito, irmão, ele entrou no palácio e chegou e disse: ó, deixa aí o meu povo, assim diz o Senhor. Amém. Que Senhor? Deixa aí meu povo. Ó, veja, ele tinha confiança. Deixa aí o meu povo, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus. Amém. Não conheço a ti e não conheço o teu Deus. Tá bom. Aí Moisés foi mostrar a evidência. Pois, escuta aí. Jogou a vara. Irmão, parece que aquilo não mexeu com nada, né? Mas ele ficou confiante. Ele ficou confiante, porque ele sabia que tinha que ter um vencedor. E só Deus poderia confirmar aquilo. Porque Moisés saiu naquela confiança que Deus ia fazer o que ele fez lá. Transformou em cobra, pegou de volta. Moisés tinha confiança. Não importa se foram ali e fizeram duas, mas ele viu que o que Deus fez lá, Deus fez aqui. Ele ficou quieto. Ele terminou o quê? Vencendo. Deus confirmando. Como lemos no Salmo, irmão, diante dos seus inimigos, se eles não triunfam sobre você, é porque Deus tem estado com você. Aleluia, Deus está conosco. Compreenderam? Pode prestar atenção. Não importa a nossa situação, o inimigo dificilmente prevalece sobre nós, porque é Deus que está ali nos ajudando. Se houver uma coisa assim estranha, é fácil, e você vê, parece que está perdendo, é muito fácil. Vê se tem alguma coisa errada, vê se tem alguma coisa que você tem que acertar, e pode acertar. Na hora que você acertar, o inimigo que está em cima de você assim, ó, daqui a pouco é você que está em cima dele, porque é Deus que prevalece por nós. A palavra de Deus é a verdade, irmão. Amém? O diabo nunca vencerá Deus, jamais. Nunca mais ele voltou ao deserto. Nunca mais voltou ao deserto. Ele soube que havia sido ungido. Ele conheceu todas estas coisas que havia estado no seu coração. Entenda, aquilo que estava no coração de Moisés, ele sabia que tinha uma coisa ali, uma chamada, algo a fazer, mas ainda não estava pronto. Por quê? Porque só Deus é quem confirma. Mas ele sabia que tinha. E estas grandes qualidades foram ungidas. Amém? Aquelas qualidades que ele tinha de ser um homem que estava desejando libertar o seu povo, arriscou a sua vida, e tudo Deus
pegou aquelas qualidades e ungiu elas. Amém. Aleluia. Compreenderam o que significa isto? Amém. Deus não unge mau caráter, Deus unge um bom caráter para fazer a sua obra, para ser uma testemunha. Deus toma aquilo que nós temos e Ele unge aquilo. Amém? Vamos encerrar com esse parágrafo, que falta só 12 minutinhos, que a Missilane vai vir aqui dar o seu testemunho. Veja, ele continua: estas grandes qualidades foram ungidas, agora está pronto. Ele estava pronto para ir, então se encaminhou ao Egito. Deus havia dito: eu estarei contigo. Isso acertou tudo. Irmão, Jesus diz assim, eu estarei convosco todos os dias, até o fim do tempo. Isso para nós deve estar acertado, que é a verdade. Amém, glória a Deus. Eu estarei contigo. Isso era tudo que Moisés tinha que saber para esta grande chamada em seu coração. Deus está com ele, é o que ele queria saber. Agora Deus disse: eu estarei contigo. Então, se nós sabemos que Deus disse que estaria conosco até o fim, pronto, devemos ter isso no nosso coração. Amém, graças a Deus. Vamos ouvir o testemunho da irmã. Pega o microfone. Ontem à noite eu saí com o Vladimir. Quando a gente voltou com as meninas, eu botei as meninas tudinho para dormir. Aí eu fui dormir. Eu não consegui dormir. Não consegui. Era passando as horas, eu olhando no celular, aí à meia-noite, 1h, e eu não dormia de jeito nenhum. Eu virava para cá, para lá, e não dormia de jeito nenhum. Aí eu, quer saber? Se eu não estou dormindo, eu vou orar. Aí eu comecei a orar. Que eu não sou de orar, eu sou... É sincero em dizer que eu não sou de orar. Não sou. Depois que eu orei, eu botei um hino no YouTube, comecei a ouvir o hino. Quando foi 3h, eu consegui dormir. Eu não sabia que esse dia, né, ia ser o dia mais atribulado da minha vida. Eu acordei de manhã, a Ana Nível estava em casa, a Isabel, essas meninas deram tanto trabalho para mim. E eu ia para lá, para cá com a Ana Nível e a Isabel, não fiz nada em casa. Era elas arengando, bagunçando. Parecia um espírito que estava com elas de não saquetar de jeito nenhum, de não saquetar. Chegou 3h, a Isabel também não dormiu, e eu senti uma dor muito forte no meu estômago, já. Que eu não almocei, não consegui almoçar, com a dor forte no estômago. Eu tentava almoçar e não conseguia, estava querendo vomitar ao almoço. Aí eu, quer saber, eu vou botar o mesmo hino que eu estava ouvindo, eu vou botar de noite, Satanás, eu vou botar. Aí eu comecei a ouvir o hino, aí a Isabel dormiu, aí eu comecei a fazer minhas coisas de casa. Aí eu já cansada, que eu não dormi de tarde, nem consegui dormir na noite anterior, eu liguei para o Vladimir, eu não vou para o culto não. Eu liguei para ele, eu não vou para o culto não. A Vladimir, por quê? É que eu estou cansada. A Vladimir, não é desculpa não, isso aí não. Mas para mim né? Eu estou muito cansada. Aí eu não vinha para o culto. Aí eu comecei a trabalhar as roupas e botei o hino que eu escutei de madrugada. O hino que eu escutei. Aí eu peguei e falei assim, quer saber, Satanás, eu vou para o culto. E já começou o programa. E eu querendo aquela vontade de vir para o culto. E eu falei assim, mas eu não vou. A Isabel nem banho tomou ainda e o culto já começou. Aí eu vou dar o banho na Isabel. Eu vou. E eu vim. Olha que a igreja é aqui. Vai fazer o que o diabo faz, meu? Se fosse para ir lá para o centro, né?
ou lá no centro do Maracanaú, mas a igreja, aqui é a igreja, é só sair de uma porta e entrar na outra. O diabo é sujo, irmão, pelo amor de Deus. Hoje foi o culto mais abençoado que eu já tive, irmão. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Está curada, irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém. A gente tem que vencer a incredulidade, sabe? Altíssimo Deus e glorioso Pai, somos tão agradecidos ao Senhor pela bondade, pela misericórdia, pela Tua presença, porque eu creio na Tua presença, creio na cura divina acontecendo, creio na restauração, creio na paz do Senhor, creio no perdão, creio na misericórdia que o Senhor está sobre nós, creio, Pai, nas Tuas bênçãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que possamos sair daqui melhor do que temos entrado, e que possamos se sentir bem, a dor se cale, a enfermidade cesse, a incredulidade desapareça, e a fé cresça, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te agradecemos por mais esta grande oportunidade, Pai. Somos tão gratos pela Tua palavra, porque é o Senhor que unge a mensagem, e é o Senhor que coopera com sinais. Por isso que aqueles que creem, Deus abençoará. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a graça, a misericórdia, o amor divino, te encha do Espírito Santo e fé. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus.